Graça e paz, queridos, amém? Estou meio sem voz hoje, mas vai dar certo, amém? Eu conheci um homem chamado Bob Sorge, não sei se você conhece. Bob Sorge é um grande homem de Deus dos Estados Unidos, ele mora em Kansas. Nos anos 90, ele era conhecido como um dos maiores ministros de louvor dos Estados Unidos, até que ele perdeu a sua voz. E ele viveu um momento de dor e de deserto muito forte. E nesse deserto ele aprendeu a conhecer Deus de maneira mais íntima, através da oração e da intimidade. E hoje ele roda o mundo todo pregando sobre oração, e ele não tem voz, ele sussurra. Então, se o Bob Sorge consegue, eu acho que eu vou conseguir também, amém? Fica ligado, presta atenção que vai dar tudo certo nessa noite, amém? Eu trouxe só uma garrafa de água aqui, que eu sei que eu vou beber muita água, amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Estamos com uma nova série chamada Hora de Viver o Sobrenatural. Muito importante, muito tremendo, sobrenatural. Às vezes nós não entramos muito nesse assunto, é um assunto delicado. Às vezes nós não gostamos muito de falar sobre o sobrenatural, porque o sobrenatural requer coisas além do limite natural. O sobrenatural requer um sacrifício maior do que o comum. O sobrenatural exige de nós uma fé além da fé racional, além da fé humana. O sobrenatural requer de nós um sacrifício. Mas eu quero te dizer, o Senhor, o nosso Deus, é um Deus de sobrenatural. E eu gosto muito desse cartaz, está um pouco apagado aqui no telão, mas esse cartaz ele mostra Jesus andando, ali ao redor da Galileia, onde o seu ministério acontecia. Boa parte do ministério de Jesus acontecia no Mar da Galileia. É impossível falarmos de sobrenatural e nós não lembrarmos de Jesus. Ontem eu comecei a assistir uma série que já tem tantos anos que já está aí. O pessoal me fala constantemente para assistir a série Os Eleitos. Quem aqui já assistiu? Está começando a terceira temporada, mas eu comecei ontem a primeira. E lá em casa é bem devagar, meu irmão. A gente vai levar acho que uns 2 anos na primeira. Pelo ritmo, eu assisti o primeiro episódio 2 vezes, para você ter uma ideia. E eu gosto muito dessa temática, dessa série, porque ela vai mostrar o dia a dia de Jesus ali, com uma linguagem profunda, profissional. É muito, muito boa a série. Já no primeiro episódio já vi. E é impossível falarmos do sobrenatural sem focarmos em Jesus. Então a mensagem que Deus traz no meu coração para essa noite é sobre Jesus ali em Cafarnaum. Já no capítulo 2 mostra que Jesus estava na sua casa. Vamos ler aqui o verso 1 que diz assim, ó: Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem podiam, nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não puderam aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. Queridos, que coisa gostosa esse verso 1 que fala assim, ó: Jesus entrou em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Jesus estava na casa dele, Jesus morava em Cafarnaum. Jesus, ele nasce em Belém, mas José e Maria moravam em Nazaré. José, ele cresceu e morava em Nazaré, conheceu provavelmente Maria em Nazaré. E aí, quando José e Maria casaram, eles continuaram morando em Nazaré, você conhece a história. Mas por causa de um censo, eles viajaram até Belém, porque Deus, ele é preciso nos detalhes. E a Bíblia fala que era necessário que o Filho de Deus, o Messias, nascesse em Belém. Então aconteceu um censo exatamente no momento certo, na hora exata. Queridos, as coisas de Deus acontecem no tempo certo, na hora exata. Deus é perfeito, Deus não muda, Deus não perde o tempo, Deus não perde a hora. Como a gente estava conversando essa semana,
com o pastor Neto, aí o pastor Neto falou assim, uma vez eu estava na igreja, uma irmã falou assim, pastor, Deus ainda não fez isso. Aí o pastor respondeu, mas Deus sempre faz as coisas na última hora. É engraçado, porque para a gente a última hora, parece o 45 minutos do segundo tempo, e talvez você esteja até na prorrogação já. Mas Deus, Ele não perdeu tempo. Deus, Ele é preciso. Deus, Ele é exato. Deus criou uma oportunidade para José, Maria e aquela barrigona de 9 meses irem até Belém. Chegando em Belém, Jesus nasceu. Quando Jesus nasce em Belém, você conhece aquela perseguição. Jesus sai de Belém, junto com José e Maria, eles vão para o Egito. Jesus, ele passa, junto com José e Maria, 2 anos no Egito. Depois desses 2 anos, um anjo aparece para José e manda eles voltarem. E eles voltam para Nazaré. Por quê? Porque Nazaré era a residência de José e Maria. Então, nós não sabemos exatamente o tempo que Jesus mudou para Cafarnaum. João, ele vai dizer que depois do milagre de Caná na Galileia, a Galileia era um grande mar que existia, que existe até hoje em Israel, e ao redor desse mar tinha diversas cidades. Uma dessas cidades é Cafarnaum, e outra cidade que estava ali ao redor desse mar da Galileia era Caná. Então Jesus, ele sai com Maria, com a sua família de Nazaré para Caná, e acontece o milagre. Então João capítulo 2 vai dizer que depois desse milagre, Jesus, ele muda para Cafarnaum. Nós não temos muitos detalhes, o porquê, se Jesus, ele foi com toda a sua família, mas no verso 1 diz que Jesus estava na casa. Que coisa maravilhosa, uma vida normal. E às vezes eu me pergunto, por que Jesus escolheu Cafarnaum, irmãos? Eu não faço ideia. A gente só vai saber quando a gente estiver lá na glória e perguntar, tivermos face a face. Porque existiam tantas outras cidades, talvez até a própria Jerusalém, a grande capital, a cidade mais poderosa desses dias. Mas Jesus escolheu Cafarnaum. E se nós analisarmos Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade extremamente incrédula. Jesus, ele vai dizer em Mateus 11, 23, ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operam, ela teria permanecido até hoje. Olha que palavra, Jesus libera uma palavra, um decreto, uma condenação para Cafarnaum, a cidade que ele morava, falando que Cafarnaum presenciou, experimentou grandes milagres e rejeitou a palavra. No Antigo Testamento, não existia essa manifestação de milagres. No Antigo Testamento, existia uma palavra de exortação dos profetas. No Antigo Testamento existia o testemunho de um homem justo que vivia segundo a lei, e era raro, era escasso. Nos dias de Sodoma, do qual Jesus faz essa comparação entre Cafarnaum e Sodoma, nos dias de Sodoma, a Bíblia vai dizer que só existia um justo, e esse justo se chamava Ló. Pedro vai escrever na sua segunda carta, dizendo que o justo Ló afligia o seu corpo diariamente por causa da iniquidade do povo de Sodoma. Ló era o único que pregava acerca da justiça de Deus em toda a cidade promíscua de Sodoma. Mas mesmo assim, Jesus, ele compara e diz que Sodoma era mais digna do que Cafarnaum, porque Cafarnaum viu os grandes milagres e rejeitou. Queridos, o que é que eu entendo aqui? Eu queria passar isso nesse primeiro momento para vocês. Existem pessoas que elas vão experimentar milagres. Existem pessoas que elas vão experimentar um nível de profundidade em Deus, e mesmo assim, elas não se converterão. Você conhece alguém que já viveu tantos testemunhos? Você olha e fala, por que Deus age dessa forma com fulano ou cicrano? Parece que Deus se materializa para ela, e ela não valoriza. Existem pessoas que são como Cafarnaum, que mesmo vendo milagres, elas são presas na incredulidade. E Jesus, ele diz para Cafarnaum, ai de ti. Eu quero dizer para você que tem visto o agir de Deus na sua vida e tem permanecido com o coração duro, ai de ti. Cuidado, arrependa-te hoje mesmo. A Bíblia fala que o povo de Israel no deserto tentou o Senhor.
Hebreus capítulo 3, verso 11 vai dizer: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O povo de Israel murmurou e testou e tentou tanto ao Senhor com o seu coração desobediente, que Deus liberou um decreto dizendo: vocês não serão salvos. Existem pessoas que elas entram e saem, elas vivem uma vida inteira de desobediência e tentando a Deus. Eu quero te dizer, se dobre diante de Deus, não pague para ver. Amém? Jesus, ele faz essa comparação, mas Jesus escolheu Cafarnaum, e Jesus estava lá, e Jesus estava na sua casa, e a multidão percebeu que Jesus estava na sua casa. No verso 1 vai dizer que quando ele entrou em Cafarnaum, soube-se, as pessoas souberam, as pessoas identificaram, as pessoas perceberam que Jesus estava na sua casa, e quando eles perceberam, todos correram para casa, tentaram se aproximar de Jesus. Eu gosto muito dessa palavra, se aproximar. A Bíblia constantemente vai exortar o povo de Deus a se aproximar dele. Lá no Êxodo, lá Moisés, ele chama o povo para se aproximar, para subir ao monte, para chegar perto de Deus, para conhecer Deus. Mas o povo não quer se aproximar de Deus. O povo decide ficar aos pés do monte. E Moisés, ele é o mediador. Isso vai acontecer, você vai lendo o Antigo Testamento e você vai ver profetas que em todo o tempo estão mandando uma mensagem de aproximação, de chegar a Deus. O profeta Jeremias vai dizer: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O próprio Cristo, ele veio com um ministério chamado o ministério da reconciliação. A chamada de Cristo era ser um mediador entre Deus e os homens, era dizer: o caminho está livre. Em Hebreus, na carta de Hebreus vai dizer que existe um novo e vivo caminho. O Senhor te chama para estar mais perto. Existe uma conclamação, um toque de chofar que diz: achegai-vos a Deus, se aproxime dele. A grande multidão tentou se aproximar, mas não conseguiu. Alguns não conseguiram. No verso 4 vai dizer: não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Queridos, existem pessoas que nos atrapalham no meio do caminho. Existem pessoas que elas são pedras de tropeço. Você precisa parar de olhar para aqueles que estão entre Deus e você. Às vezes a religião é algo que te atrapalha. Você precisa se aproximar dele. Ele te chama para se aproximar. E por que se aproximar é poderoso? Porque o sobrenatural está próximo dele. Quando nós nos aproximamos dele, iremos experimentar o sobrenatural. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. A mulher tinha quantos anos? 12 anos que sofria. 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. E essa hemorragia causava diversos delitos no seu relacionamento, na sua vida social, na sua vida financeira. A própria palavra diz que ela já tinha gastado toda a sua fortuna. Mas ela entendeu que se ela tão somente se aproximasse de Jesus, ela seria curada. Se ela se aproximasse. Existia uma multidão que impedia. O que é que tem te impedido de se aproximar de Jesus? Quais são os empecilhos que estão no meio do caminho? Você precisa entender, é necessário se aproximar. Foi assim com o cego Bartimeu. A Bíblia fala que ele estava à beira do caminho. Ele não conseguia ir até Jesus porque ele era cego. Ele não sabia o direcionamento. Mas ele percebeu que Jesus estava passando. Então ele gritou, ele insistiu. E aqueles ladrões que estavam tentando roubar a aproximação dele com Jesus, impediam, dizendo: cala a boca, quieta, para de perturbar. O Messias está longe de ti. Você não vai conseguir se aproximar dele. Mas ele não desistiu, ele insistiu e gritava até que Jesus se aproximou dele. E ele experimentou o sobrenatural. Mateus 11 fala de um leproso que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo.
Quando ele se aproxima, Jesus toca e fala: eu quero. Querido, se você decidir se aproximar dele, ele vai olhar para você e falar assim: eu quero. Experimente o sobrenatural. Eu tenho uma nova vida para você. Amém. Glória a Deus. Os milagres, o sobrenatural está perto de Jesus. Quando Lázaro estava doente, Maria e Marta, irmã de Lázaro, mandou mensageiros para Jesus. E a mensagem de Maria e Marta foi: Senhor, vem depressa. Mas Jesus esperou. Jesus passou 3 dias. E depois de 3 dias, ele chama os discípulos e fala: vamos para Betânia. E quando ele chega, Maria corre ao encontro de Jesus. E o que é que Maria fala? Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. O segredo está na aproximação. O segredo está na presença de Jesus. Queridos, viver longe da presença de Jesus é morte, é ruína. Tudo vai ser destruição na sua vida. O grande problema que eu encontro em Cafarnaum é: Cafarnaum experimentou o Filho do Homem, o próprio Deus encarnado. Eles viram, eles contemplaram a presença de Jesus viva e desprezaram. Hoje, nós não iremos experimentar a presença de Jesus viva, mas nós podemos experimentar a presença dele. É necessário que você entenda que existe uma presença. Queridos, existem igrejas que elas não acreditam na presença de Deus. Você sabia disso? Existem igrejas tradicionais que elas não acreditam que Jesus, ele se manifesta. Eles não acreditam mais na manifestação do Espírito. Eles acreditam que aquilo foi algo específico para a igreja primitiva e acabou, cessou. Eu quero te dizer, você precisa entender que a presença de Jesus existe e que ela é real. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele não está mais entre nós, porque ele morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai. E ele hoje se revela a quem ele quer. Jesus, ele se revela a quem ele quer. E assim como ele se revelou no passado, ele continua se revelando hoje. Mas Jesus se revela visivelmente para quem ele quer. Pastor Neto ministrou aqui numa quarta passada ou retrasada sobre um testemunho de muçulmanos que estavam atravessando um mar em barcos para ir para a Europa. E no meio de uma grande tempestade, eles tiveram um encontro com um homem e todos eles se converteram a Jesus. Eles viram Jesus. E se você colocar no Google testemunhos de muçulmanos, eles estão vendo Jesus. Eles estão tendo uma experiência sobrenatural com Jesus vivo. Eles estão vendo Jesus face a face. Isso é bíblico. Às vezes nós pensamos que Jesus apenas andou em nosso meio durante os 40 dias após a ressurreição. E que depois que Jesus foi tomado ao céu, ninguém mais viu. Mas Paulo, ele viu Jesus na estrada de Damasco, anos depois de Jesus ter sido assunto ao céu. Anos depois. Alguns dizem que Paulo, ele chega em Jerusalém por volta do ano 5º da igreja primitiva. Alguns dizem que Tiago, o primeiro mártir da igreja, morreu entre 5 a 10 depois da ressurreição. Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele andou no meio dos discípulos por 40 dias. E depois que ele andou por 40 dias entre os discípulos, sendo visto, comendo com os discípulos, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. E depois o Espírito Santo veio sobre aqueles homens que estavam ali orando. 120 homens e mulheres, eles estavam clamando, e Jesus veio com o Espírito Santo sobre eles. E depois desse tempo, 5 anos, 10 anos, nós não sabemos exatamente quanto, mas Tiago morreu e Paulo chega em Jerusalém. E anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, Paulo viu Jesus na estrada de Damasco.
E a Bíblia vai contar, Paulo ele vai dizer que em mais outras duas experiências, ele vê Jesus face a face. No momento em que ele estava pronto para se apresentar para o seu julgamento, ele cita em algumas das suas cartas que Jesus apareceu para ele e trouxe palavras de consolo. João, discípulo a quem Jesus amava, ele vê Jesus na escrita do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, ele foi escrito por volta do ano 90, 95. Jesus já tinha ressuscitado, 50 anos depois, ele aparece para João, e João vê Jesus glorificado face a face. E assim como ele apareceu, ele continua aparecendo, e ele se revela a quem quer. Mas ele subiu ao céu e enviou outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não tem forma humana, ele é uma pessoa, mas nós não podemos ver porque ele é um Espírito. Mas nós podemos perceber a presença do Espírito Santo. E na igreja primitiva, os apóstolos chamavam a presença do Espírito Santo, eles apelidavam de o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus está em nosso meio. Queridos, o Senhor te chama para mais perto, mas você precisa entender que existe uma presença para se aproximar. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, mas Ele escolhe alguns lugares específicos para se manifestar. Ele quer se manifestar no teu quarto. Ele se manifesta nos nossos cultos, nas nossas reuniões. É necessário que você perceba, existe uma presença. Onde está? Primeira coisa é você entender que existe essa presença. Segunda coisa, você precisa reconhecer, admitir, respeitar essa presença. Hoje a gente tem ouvido falar muito sobre o zelo. É uma palavra legal, mas de uma profundidade muito grande que às vezes nós não entendemos. Queridos, nós precisamos ter uma reverência à presença do Espírito Santo, à presença de Jesus. Ela existe e eu preciso perceber e respeitar essa presença. Certa vez eu cheguei em casa, e às vezes, não é sempre, eu chego em casa, as meninas correm para me abraçar. Isso acontece muito com os pais, as mães que estão muito tempo fora de casa. Você fica muito tempo e há uma saudade, quando você chega, elas correm, te abraçam, faz aquela festa. Uau, que alegria, que sucesso. Até que passa 5 minutos, você está ali querendo essa alegria novamente, e elas nem sequer percebem que você está em casa. Eu nunca esqueço um dia, que a minha pequenininha, Rebeca, tem 6 anos, ela chegou e ficou um tempão em casa, entrando, brincando. A gente tem um quintal, que a menina passa o dia todo no quintal. É uma floresta, ela faz de tudo naquele lugar. E aí ela passa o tempo todo brincando, até que do nada ela chega em casa e fala assim, meu pai, cadê a mamãe? Eu falei, filha, a mamãe saiu já tem tanto tempo. Foi agora que você percebeu? E ela falou, é porque eu senti fome. Às vezes somos assim. Nós só lembramos que existe a presença de Jesus quando sentimos uma necessidade, uma dor, um desconforto. Quando alguma coisa aperta, nós corremos para buscar onde é que está essa presença. E nós entramos no quarto e tentamos. Você já orou? Você já passou tempos e tempos em oração e nada aconteceu? Já aconteceu isso contigo, de você buscar a presença e você não perceber a presença? É real, mas existem momentos em que nós dobramos o joelho e nós sentimos algo diferente, é como se Ele nos abraçasse. Nós temos uma certeza que está ali. Quando você experimentar essa presença, você precisa cuidar, zelar, respeitar, não perca. No primeiro momento é uma festa, cuidado, assim como ela veio, ela pode ir. O Bill Johnson, ele vai dizer que nós precisamos entender que a presença de Jesus é como uma pomba que pousa nos nossos ombros. E quando ela vem, você não pode se afobar demais,
Você precisa zelar por isso, porque qualquer momento, qualquer movimento errado, qualquer movimento brusco, ele vai embora. Quando a presença de Jesus está, respeite, cuide, zele para que você experimente dela. Uma coisa que me assusta é que, assim como o Cafarnaum, às vezes nós nos acostumamos com a presença. Jesus estava ali, morando, muitos se aproximaram, muitos chegaram até Jesus. Mas se você for lendo a Bíblia, você vai ver que algumas pessoas, elas se acostumaram. Jesus, já morando em Cafarnaum, ele vai para Nazaré. Ele volta para Nazaré. Não sabemos quanto tempo, mas ele foi, em um determinado momento, de volta para Nazaré. Um dia de sábado. E como de costume do judeu, dia de sábado, eles estavam no templo. E Jesus se levanta naquele templo, ele pega o livro para ler, e ele lê Isaías 61. E ele lê o texto, senta na cadeira, e começa a pregar sobre o texto de Isaías 61. E a Bíblia fala que os estudiosos chegam e comentam um com o outro: quem é esse? Esse não é o filho de José? Esse não é aquele menino que cresceu aqui? Como assim ele está falando dessa forma? Como assim ele está dizendo que ele é o Messias? Aqueles homens, eles tinham se acostumado com a presença de Jesus. Eles viram durante muito tempo Jesus crescendo, talvez Jesus como carpinteiro. Muitas vezes nós nos acostumamos, entramos e saímos de reuniões, de culto, participamos de vigília, mas nós não reverenciamos essa presença. Queridos, precisamos nos relacionar com o Espírito de Jesus, com a presença de Deus. Na presença de Deus existem coisas extraordinárias. Na presença dEle há o sobrenatural. Amém? Reconheça, perceba, o povo no deserto se acostumou com a presença de Deus. Se acostumou com o milagre, se acostumou com o maná. A palavra maná, ela deriva de uma expressão que diz uau. A palavra maná significa o que é isso? Algo impressionante. Como aconteceu o maná? Eles acordaram um dia e quando eles foram afora de sua tenda, eles perceberam que existia como que algodão em cima do deserto. E todo ao redor existia um pão. Deus fez chover um pão celestial. E aquilo foi tão impressionante que eles gritaram: uau, maná, que coisa impressionante. Anos depois, eles olham para Moisés e falam: Moisés, nós não aguentamos mais comer este pão desprezível. Jesus, ele vai bater no peito e dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná. E muitas vezes nós chegamos de um ambiente em que nós expressamos: uau, que presença gloriosa, que ambiente pleno. Mas, passado alguns dias, nós dizemos: estou cansado deste pão desprezível. Eu estou cansado dessa rotina. Eu já li a Bíblia toda. Eu não consigo mais, eu não tenho mais nada para ler da Bíblia. Eu já orei, eu não sei mais o que orar. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é se acostumar com a presença dEle. Todo aquele que se aproxima dEle, em verdade, e conhece o Deus inesgotável, jamais estará saciado dEle, porque Ele é insaciável. Primeira coisa, você precisa entender que existe a presença. Segunda coisa, você precisa zelar, cuidar dessa presença, se relacionar com essa presença. Terceira coisa, você precisa gastar tempo na presença. Se dedique a essa presença. Mais precioso do que qualquer outra coisa neste mundo é desfrutar da presença de Jesus. A coisa mais preciosa que vai acontecer na sua vida é você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e conseguir desfrutar dessa presença. E quando essa presença vem, não tenha pressa. Desfrute, aguarde, espere, deseje estar, permaneça naquele lugar. Os discípulos, quando estavam no Monte da Transfiguração,
eles viram algo extraordinário, e Pedro gritou: Senhor, façamos aqui uma tenda. O desejo, quando nós experimentamos essa presença, é permanecer para sempre. Decida permanecer, decida habitar, decida estar mais, decida ouvir, ser tocado, decida viver um relacionamento íntimo e mais profundo. Eu amo a minha esposa, eu posso fazer diversas declarações a ela aqui, pessoalmente, em público. Eu posso até abraçar e dar um beijinho discreto, mas existem coisas que nós vivemos entre nós. Se eu decido ter algo mais profundo e íntimo com a minha esposa, eu preciso estar a sós com ela. Você pode experimentar de algo extraordinário aqui, na presença de Jesus, que está em nosso meio, mas Ele te chama para um quarto secreto. Ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta. Existem coisas que você vai experimentar com Deus, somente você e Ele. Relacionamento íntimo, profundo, marcas, um toque secreto, uma palavra revelada. Queridos, quando no passado Deus chamava o seu povo para se aproximar, eles precisavam fazer um sacrifício. O povo de Deus, vou pegar Abraão como exemplo. Deus chama Abraão e fala: Abraão, oferece para mim o teu filho, teu único filho, entrega-me esse sacrifício. Deus estava chamando Abraão para se aproximar dele. A primeira coisa era subir a montanha. Subir a montanha é entender que existe uma presença. Eu preciso procurar essa presença. Eu preciso subir um monte. Segunda coisa, depois que você entende que existe a presença, você precisa zelar, cuidar. Isso significa levantar um altar. Isso requer uma decisão no seu coração de preservar, de se esforçar, de insistir em algo que vai valer a pena. Mas é impossível você subir a montanha e levantar um altar se você não estiver disposto a colocar um sacrifício nesse altar. Eu quero te dizer, um grande sacrifício para esses dias se chama gastarmos tempo com Ele. Um grande sacrifício para nós é decidirmos parar de fazer e vivermos o a sós com Ele. Nós somos bons no ativismo, irmãos. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, eles passaram uma madrugada inteira pescando e não pegaram nada. Aqueles caras, eles eram bons de virar uma noite, de fazer vigília, tudo que era braçal, eles eram o primeiro da lista. Eles eram bons no trabalho, no ativismo. Mas quando Jesus chama eles no Getsemane para tirar 1 hora, aqueles mesmos homens que estavam virando noite no braçal, eram os homens que estavam cochilando na oração de 1 hora. Um grande sacrifício que nós temos para esses dias é decidir dar um basta, um pause no seu corre, na tribulação da sua vida, é dar um basta nas redes sociais e no tempo que você tem gastado com tantas outras coisas. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. E no passado, Ele comparava o adultério com os outros deuses, com a idolatria. Ele comparava a idolatria do seu povo com o adultério. Se hoje o Senhor viesse trazer um relatório sobre o adultério da igreja atual, eu diria que era o entretenimento. O autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, um livro que foi escrito na década de 40, se não me engano, 1946. Ele escreve e diz que o pior caos, o pior problema da igreja atual se chama entretenimento. O que me choca é que esse cara escreveu isso quando não existia rede social, nem sequer internet para todos. Se naquele tempo, 1940, o problema da igreja era o entretenimento, o que nós podemos dizer do entretenimento nos dias de hoje? Existe um grande sacrifício. Decida gastar tempo com Ele. Muitas vezes nós trocamos a presença de Jesus por coisas tão simples, tão fúteis, tão insignificantes. Pelo que você tem trocado a presença de Jesus? Jesus, Ele olha
o teto da sua casa foi destruído. Houve um grande buraco no teto da sua casa, e ele vê 4 homens descendo um paralítico sobre no centro da sua casa. O desejo daqueles homens de se aproximarem de Jesus, eles não mediram esforço. Eles romperam uma grande multidão, eles subiram o telhado, eles quebraram a casa de Jesus, eles desceram o paralítico. E Jesus aqui fala, Jesus olhou e viu a fé. No verso 5 vai dizer, Jesus, vendo a fé deles, disse. Queridos, eu quero te dizer, Jesus, Ele olha e procura algo no teu coração. Ele olhou e viu fé nesses jovens. Ezequiel 16, verso 8, vai dizer que Deus passa e viu que havia tempo de amor no teu coração. Deus, Ele passa por ti nessa noite e Ele procura algo. Ele pode encontrar algo dentro de você. Existe fé no seu coração, existe uma paixão, existe um desejo, existe tempo de amores. Existe um anseio pela manifestação dele. Jesus viu a fé. E se ele passa hoje por ti, o que ele vai ver? O que ele vai encontrar? Amém? Nesses dias, Deus tem inquietado um povo para estar próximo dele. Hoje eu acordei, mandei mensagem para um amigo, mora lá em Dallas, fuso horário de 3 horas, era 7 horas da manhã, mandei uma brincadeira para ele, uma mensagem. Na mesma hora ele respondeu o WhatsApp. Aí eu mandei um áudio, eu falei, cara, vai dormir 4 para 5 horas da manhã, você está acordado? É a segunda vez que eu mando mensagem para ele cedo e ele responde. Ele me respondeu, Deus não está me deixando dormir. Deus está incomodando o meu coração para estar perto dele. Deus, Ele passa por ti. E o que é que Ele vê? Ele vê um coração apaixonado. Ele encontra fé. Lucas 18, verso 8, se não me engano. Vai dizer, quando o Filho do Homem retornar à terra. Coloca aí, varão. Lucas 18, 8 ou 8, 18. Acho que é 18, 8. Quando, por acaso, o Filho do Homem retornar à terra, encontrará fé. Eu digo a vocês, eles lhe fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Quando Jesus retornar, Ele encontrará fé. Sabe por que é interessante a fé? Porque eu creio que uma grande obra da tua fé é a oração. Hebreus 11, 6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele responde às nossas orações. Você precisa crer. Jesus passa por ti nessa noite e Ele procura fé, um coração apaixonado que decide se aproximar dEle. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, vamos orar.